Oi, turma! Nós aqui de novo. Turma, continuando aí, né, pra gente não perder o raciocínio da aula, tá? Também continuando, para finalizar, já vai ser o módulo 9, tá? Porque na aula do módulo 8 a gente já entrou lá na parte, né, da nomenclatura das cadeias ramificadas, entrou um pouquinho na parte lá, né, das ramificações, tá? Dos radicais, que já é dessa regra aqui da nomenclatura. Esse slide aqui para frente já é o módulo 9, tá? Então, a gente ficou faltando a parte da nomenclatura dos ciclos, igual eu falei para vocês, especificamente dos ciclos. Aquela que nós fizemos, aquele resuminho ali, foi das cadeias abertas, as cadeias, né, acíclicas, ou também, como nós vimos, pode ser chamada também de alifática, tá? A nomenclatura dos ciclos. Então, no ciclo, na cadeia fechada, o que eu vou fazer? Primeiro, tem que vir com o nome ciclo, né? Lá na nomenclatura da cadeia não tem um ciclo, porque não é um ciclo. Eu já começo, acho a cadeia principal, já vou fazer a regra do nome, já identifico as ramificações, já ponho o nome de cada ramificação, né? Nós já vimos qual que é a terminação certinho, nós estamos recordando como que é cada uma, como que ela pode aparecer, o número de carbonos e tal. No ciclo, o ciclo vai ser a cadeia principal, né? Então, eu vou pôr ciclo, a quantidade de carbono do ciclo, que é aquele padrão, que eu falei para vocês, têm que saber aquilo lá. O tipo de ligação, detalhe, no ciclo só aparece ou a simples ou a dupla. Não existe ciclo carbônico com tripla ligação, tá? Então, um detalhezinho aí muito importante que a gente tem que saber. E a terminação O, porque nós estamos falando de um ciclo de hidrocarboneto, ou seja, que nesse ciclo vai ter só carbono e hidrogênio, tá? Então vamos lá. O ciclo. Então, se for um ciclo sem a dupla ligação, tá? E um ciclo, o que eu vou colocar? Eu vou identificar apenas as ramificações, né? Primeiro, e depois colocar o nome da cadeia principal. Acho que um detalhezinho que faltou na aula passada, que eu não falei, quem que vem primeiro? Então, primeiro, na química orgânica, a gente dá nome aos compostos orgânicos. Então, de uma cadeia ramificada, primeiro vem o nome das ramificações, né, em ordem alfabética, tá? E depois o nome da cadeia principal. Então, sempre é assim. Só pra gente não perder o raciocínio, deixa eu voltar um aqui, ó. Igual aqui, né? Igual esse primeiro composto aqui. Então, como que ficaria o nome desse primeiro que não apareceu? Então, identifiquei a cadeia principal, igual a gente viu, e identifiquei. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um etil, outro etil, né? Formado por dois carbonos. E aqui eu tenho metil. Então, quando eu tenho mais de um radical diferente, eu tenho também que seguir uma ordem. Que ordem que eu vou seguir? Ordem alfabética. Então, por isso que eu falo, só para a gente estar lembrando lá do segundo ano, que a gente tem que identificar o nome, identificou, destacou a cadeia principal, depois vem, circula e coloca o nome de cada ramificação para a gente não se perder na hora de colocar o nome. Aí eu vou colocar, então tem um etil, outro etil e um metil. E e M, quem que vem primeiro? Segunda ordem alfabética é o etil. Então, como que eu ia ficar o nome desse aqui, ó? 4,4, porque eu tenho no carbono 4, eu tenho as dois etis, né? Então, 4,4 de etil, tá? 2 metil e depois eu venho com o nome da cadeia principal, que nesse caso é heptano, tá bom? Então, 4,4 de etil, 2 metil, heptano, tá bom? Viu? Então, sempre, né, igual aqui. É uma cadeia insaturada. Sempre, primeiro, depois que eu vi a regra da numeração, primeiro eu dou o nome da ramificação, para depois ir com a cadeia principal e ainda numerando, no caso, a insaturação, tá? Então, acho que isso aí ficou vago. Então, só para a gente dar continuidade aqui. Então, a mesma coisa no ciclo. Primeiro, quem que vem? As ramificações. Então, quem que é a cadeia principal? O ciclo, tá? A outra cadeia não vai ser cadeia principal, né? A cadeia principal é o ciclo. Então, vamos lá. Primeiro, aí o ciclo é a cadeia principal. Então, eu tenho um metil. Então, metil ciclobutano, tá?
butê, porque é um quadrado, tem 4 vértices, então tem 4 carbonos ali sendo representados pelos vértices. Aqui, ó, essa ramificação é um etilciclopentano, tá? Beleza? Essa terceira cadeia aqui, eu tenho um isopropil, tá vendo como que ele, ó, que interessante parecer esse aqui? Ó, é um propil porque tem 3 carbonos nessa ramificação, mas o propil pode fazer de 2 maneiras. Ou no iso, se ele estiver sentado na extremidade, aqui no CH3, se ele entrar pelo carbono do meio, é um iso. Então, isopropil ciclohexano, tá? Agora, e no caso de carbonos com, né, cadeias, com várias ramificações, com ramificações em várias, né, extremidades do carbono, né, da cadeia, e ainda eu tenho a insaturação. Quem vai me comandar, né? Vai ser a insaturação. A regra do menor número é a insaturação. É lá que eu vou pôr o 1, como é um ciclo, é 1, 2, vai ser sempre aonde está a insaturação. Então eu faço sentido horário e sentido anti-horário. Sempre começando 1, 2, o 1 e o 2 tem que estar ali, né, na insaturação. Então no sentido horário, nesse primeiro composto, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então no 3 eu tenho 2 metis. E no 1 eu tenho 1 etil, tá? Se eu tivesse começado ao contrário, 1, 2, no 2 eu teria um etil 3, 4. Então, nessa numeração, no sentido, né, horário, eu tenho uma ramificação no carbono 1 e no carbono 3. No sentido de volta, no sentido anti-horário, eu teria uma ramificação no carbono 2 e uma no 4. Então, você lembra, né, vamos relembrar lá, quando eu tiver em critério de desempate, eu tenho que, se tiver mais de 2, 3 na numeração, eu tenho que somar para me ver a regra dos menores números. Somando, né, 1 e 3 ou 2 e 4, 1 e 3 é menor, né? Tá? Então, por isso que nós seguimos essa numeração aqui do sentido horário. Então, ficou 1 etil, 3,3, porque no carbono 3 eu tenho 2 metis, né? Dimetil. Ah, Rosane, mas você não falou que era ordem alfabética? Tá, mas esse dia aí, ele não faz parte da nomenclatura metil. A ramificação é metil, não é dimetil. Eu só coloquei o di porque eu tenho 2 ramificações metis, tá? Mas o que vai me importar é o nome da ramificação. É isso que eu vou olhar pela ordem alfabética, tá bom? Então, por isso que fica 1 etil, 3 dimetil, ciclobuteno. Não preciso de falar ciclobut igual na cadeia principal, né? Pente 2N. Aqui não. Por quê? Porque já é regra em que o carbono 1 e 2, a numeração 1 e 2 sempre vai estar envolvendo a insaturação, tá? Vamos para o segundo composto aqui. Do mesmo jeitinho, eu tenho o 1 e 2 vai ficar onde? Aonde está a numeração. Então, no sentido horário, eu tenho a ramificação no carbono 1. Se eu for no sentido anti-horário, 1, 2, teria ramificação no carbono 2. Então, quem venceu, claro que foi começando com 1 no sentido horário, tá? 1 metilciclopenteno, tá? Aqui, 2 ramificações. Perceba, a saturação está lá embaixo. Então, é aqui que vai começar a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, no sentido horário, eu tenho uma ramificação no carbono